Este ano nós vamos ter eleições majoritárias para presidente, para governador e para senadores. Eu gostaria de me deter principalmente no que concerne a eleição da presidência da República e do governo do Estado. Eu diria o seguinte: quando você tem um presidente ou um governador que vão disputar uma reeleição, imediatamente esta eleição é plebiscitária. Você vai avaliar a gestão daquele governo. O eleitorado vai decidir se as promessas do governo foram cumpridas ou se essas promessas não foram cumpridas. Ou seja, se as realizações superarem as promessas, o governo tende a ser reeleito. Se as realizações forem menores do que as promessas, o governo tende a ser profundamente questionado e sua reeleição fica num tremendo risco. O eleitorado brasileiro e o eleitorado paraense, aquele que decide uma eleição, é o eleitor mediano, aqueles que os teóricos dizem que a massa da população, que não se confunde nem com a elite política, que são todas aquelas pessoas intelectualizadas que se preocupam em discutir política, não são com as elites partidárias e seus militantes mais comprometidos, nem são aqueles trabalhadores, estudantes ou população geral que vivem em uma comunidade organizada, tipo colônia de pescador politizado, ou um sindicato atuante que defende permanentemente a defesa dos seus associados. Esse é um grupo muito especial que na sociedade brasileira talvez chegue a 5%. Ou seja, 95% da população é aquele eleitor que aqui no Brasil, o eleitor mediano, ele é despolitizado. Ele tem a pior imagem possível do Congresso e dos políticos e dos partidos. Ele acha que todo mundo que está na política é corrupto e, como tal, ele decide seu voto com base pragmática. Se ele considera que todo mundo não é honesto, não é republicano, ele parte para objetivos concretos. Ele faz o balanço entre as realizações e as promessas. Neste sentido, Dilma Rousseff e Simão Jatene estão sendo analisados e avaliados, ou melhor, serão mais analisados e avaliados, principalmente quando faltarem um mês a 15 dias para a eleição, quando esse eleitor mediano se voltará para os meios de comunicação para tentar fazer um balanço dessas eleições para governador e para presidente da República. E a Dilma e o Jatene têm dois fatores complicadores. Ambos têm a imagem de estar no longo período do poder. O PT, que é maior do que os seus militantes e seus presidentes, ele vai completar 12 anos de governo. Aqui no Pará, o grupo Dr. Almir Gabriel de Jatene é um representante dos mais observado pela população. O doutor Jatene vai para o seu terceiro governo. Se combinar com 12 governos do Jatene, nós temos 5 governos, uma breve paralisação entre 2007 e 2010 durante o governo Ana Júlia. Então Jatene e Dilma enfrentarão um desgaste natural do longo período do governo. E outro desgaste central, que também coloca esses dois em xeque, é o fato de que a agenda pública hoje colocada pela população brasileira, como a violência e a assistência à saúde em bases municipais, não foram resolvidos. Este é o grande clamor popular. Então, esses dois governos estão em xeque. Eles vão ter que superar esse desgaste natural de longo período no governo. E só vão superar apresentando realizações maiores do que a promessa. E, por outro lado, vão enfrentar a fúria popular que se vê esquecida, não só no que diz respeito à segurança e à assistência à saúde, mas a todos os serviços públicos de base municipal que não funcionam. E as periferias da grande cidade, por falta de saneamento, por falta de água encanada e, principalmente, por rua com pavimentação asfáltica. Esse é o primeiro embate que Jatene e Dilma haverão de enfrentar nas eleições de 2014.